falar um pouco sobre comunhão com o Espírito Santo. Atos 2, 42 e 43. Porque eu disse aqui para os irmãos nas semanas anteriores que a nossa comunhão com o irmão precisa ser reflexo da nossa comunhão com Deus. João diz que aquele que não ama ao seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E ao longo das 4 semanas anteriores, quando eu falei sobre comunhão com Deus e comunhão com Jesus Cristo, e os privilégios da comunhão com Deus, e os privilégios da comunhão com Jesus Cristo, eu disse aos irmãos repetidas vezes que o conceito de comunhão com Deus, que não inclui a comunhão com o irmão, é um equívoco. Atos 2, 42 e 43 diz assim, não vou pedir para você ler comigo em voz alta, porque essa máscara está lhe incomodando, e a sua voz não está saindo com liberdade. Então, eu vou ler e você vai no seu coração repetir esse texto e na sua mente também. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor. E muitos sinais, ou muitas maravilhas e sinais, se faziam pelos apóstolos. Quantos dizem amém? Pastor Josué, onde é que tem comunhão com o Espírito Santo aqui, pelo amor de Deus? Primeiro é preciso lembrar, aliás, diga comigo assim: Espírito Santo, fala com a gente. Amém. É preciso lembrar primeiro que o livro dos Atos dos Apóstolos, que é o único livro histórico do Novo Testamento, retrata os atos do Espírito Santo através da igreja do primeiro século. Só para o irmão ter uma ideia da amplitude da ação do Espírito Santo através daqueles irmãos, basta lembrar que em Atos 2, a presença do Espírito Santo era tão real, que a Bíblia diz que foram vistas línguas repartidas como que de fogo. Não diz que foram ouvidas, diz que foram vistas. E todos começaram a falar em outras línguas. Lá na frente, os visitantes de Jerusalém dizem: nós os ouvimos falar em nossa própria língua. Mas antes de ouvirem, as línguas foram vistas. É tanto que o texto usa 2 vocábulos para falar das línguas em Atos 2. Usa o termo glossolálias e usa o termo dialectos. Quando diz foram vistas línguas repartidas, o termo é glossolálias. Quando diz e começaram a falar em outras línguas, o termo é dialectos. Para denotar na primeira referência que o vistas ali não é metáfora, não é figura, é literal. Então o livro de Atos, alguns estudiosos inclusive chamam de Atos do Espírito Santo, porque é a igreja primitiva sendo impulsionada pelo Espírito Santo para cumprir a sua missão. No início da nossa reflexão desta noite, eu preciso começar desmontando uma ideia, um conceito que algumas escolas de pensamento defendem, e nós, sem defendermos isto teologicamente, às vezes
terminamos acreditando de maneira subjetiva de que o Espírito Santo é apenas uma nuvem, uma energia, uma força de Deus operando no homem. Equívoco. O Espírito Santo é uma pessoa, pessoa da Trindade Santa. O Espírito Santo é Deus. E só para você ter uma ideia, o Espírito Santo é Deus habitando em nós. Só 10 crentes ouviram, eu vou repetir para lhe dar a chance. O Espírito Santo é Deus habitando em nós. João capítulo 14, versículo 16 e 17. Se o pessoal da mídia puder projetar pelo menos a referência, para quem está anotando ter mais facilidade. João capítulo 14, versículo 16 e 17, Jesus diz assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, o Espírito da verdade, o qual o mundo não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele estará convosco e habitará em vós. Alguém me ouviu? Diga amém. Ele habita em nós. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17, Paulo diz que nós somos o santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em nós. Não ouvistes que sois o santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Na maioria das vezes, nós crentes transitamos na terra e não nos conscientizamos da verdade mais poderosa da vida cristã depois do Calvário. Por que depois do Calvário? Porque a verdade mais poderosa da vida cristã é: Cristo morreu por nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação e está sentado à destra de Deus, onde intercede por nós. A segunda verdade mais poderosa da nossa fé, do nosso credo, é: o Espírito Santo foi enviado para habitar no crente e intercede por nós diante de Deus, nas nossas orações. Então nós transitamos no mundo e na maioria das vezes não nos lembramos que o Espírito de Deus habita em nós. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e versículo 20, Paulo diz assim: fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, o qual pertence a Deus. E aí ele reafirma que o Espírito de Deus habita em nós. Segundo aos Coríntios capítulo 6, Paulo não só afirma que o Espírito de Deus habita em nós, como diz assim: neles habitarei e entre eles andarei. Alguém me entendeu? Diga amém. O Espírito de Deus está aqui. E mais do que isso, o Espírito de Deus está em você. Onde você vai, onde você transita, onde você caminha, o Espírito de Deus está presente na sua vida. Paulo escreve aos Efésios capítulo 2, versículo 20 a 22, e diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, do qual Cristo Jesus é a principal pedra angular, vós sois conjuntamente edificados nele para a morada de Deus em espírito. Você não está entendendo? Presta atenção. O mundo pode desabar, você pode ficar sem um conto no bolso, tudo pode estar acontecendo, mas o Espírito Santo está dentro de você, habita em você, mora em você.
e isto é extraordinário. Por isso que João, na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 27, diz assim: vós tendes a unção do Pai. Ele está falando ali da presença do Espírito Santo morando em nossa vida e confirmando que nós somos eleitos do Senhor, escolhidos do Senhor. Para vivenciarmos a comunhão com o Espírito Santo, a primeira coisa que nós precisamos ter consciência é da sua presença em nós. Porque alguns de nós vai orar e de algum modo a impressão que nós temos é que o Espírito Santo vai entrar num ônibus da companhia X em Salvador e vem para a Feira de Santana, enquanto a gente ora, para nos visitar na nossa oração, quando na verdade Ele já está dentro de você. E de maneira linda e extraordinária, a Bíblia diz que é Ele quem leva as nossas orações a Deus. Quando Jesus fala acerca da obra e do ministério do Espírito Santo, em João capítulo 15, versículo 26, Jesus declara que o Espírito Santo veio para nos ensinar, nos dar testemunho dele, de Jesus. O Espírito Santo veio para comunicar Jesus ao nosso coração, de modo que, se cremos que Jesus é o Filho de Deus, não é porque os filmes da paixão de Cristo nos mostram o seu sofrimento, mas porque o Espírito Santo testifica acerca de Jesus no nosso coração. E é muito bom lembrar que quem prepara a noiva para o encontro com o noivo, traduzindo, quem prepara a igreja para o encontro com Cristo, também é o Espírito Santo. Tem algum crente aí capaz de dizer assim: glória a Deus, amém, aleluia, que maravilha? Lá em João capítulo 3, versículo 29, Jesus faz uma ilustração. E na ilustração que Jesus faz, ele está usando uma tradição do costume judaico, quando ele faz a menção do noivo, da noiva e do amigo do noivo. E Jesus diz que o amigo do noivo é quem tem acesso. Aquele que tem a esposa, aquele que tem a noiva, é o noivo. Mas o amigo do noivo, que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do noivo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. Na versão que está projetada aí, em vez de noivo, está usando o termo esposo. Quem era o amigo do noivo na tradição judaica? Quando o rapaz ficava noivo de uma moça em Israel, ele não podia ir na casa da moça todo dia, como funciona no Ocidente. Na verdade, ele não poderia visitá-la. Estabeleceu o pacto do casamento. Ele tinha que ir trabalhar e preparar a casa. Observação, para rapazes preguiçosos, o sangue de Jesus tem poder. Não importa quão rico o noivo fosse, não importa quantos funcionários ele poderia pagar para construir a sua casa, ele tinha que participar da construção, tinha que colocar a mão na massa. Por isso que Jesus diz: vou preparar-vos lugar. Então, irmã, se um preguiçoso está orando a Deus a seu respeito, ore também, comece a clamar o sangue de Jesus.
começa a clamar o sangue de Jesus. Está repreendido. E o noivo dava à moça uma medalha, um diadema, a depender da condição financeira dele, uma joia. Em alguns casos estava gravado naquela joia: consagrada a mim. Ela não seria mais de outro. Era um pacto de exclusividade. Por isso que quando a senhora da parábola perdeu a dracma, ela entra em desespero, porque era um pacto de exclusividade. Naquele período, a moça ia se preparar para o casamento e o noivo iria preparar a estrutura para recebê-la. E quando ele queria ter notícias dela, ele chamava o amigo do noivo. Era alguém da sua mais absoluta confiança, a quem ele dava a missão de ir visitar a noiva para levar notícias dele e trazer notícias dela. E todas as vezes que o noivo mandava o seu amigo visitar a noiva, ele tinha que mandar presentes. E isso, irmã, alguém entendeu a mensagem profética? Não é possível. Ele tinha que mandar presentes para ela. E o presente não eram flores. Flores? Flor murcha. Tinha que mandar joia. As irmãs podiam dizer assim: oh Deus, renova nossos dias como dantes. Ele tinha que mandar joias para a noiva. Por quê? Porque era com aquelas joias que ela haveria de se adornar para o dia do casamento. Se ela aparecesse na cerimônia sem adorno, não era culpa dela, era culpa dele que não investiu nela. Deus está falando. E todas as vezes que o amigo do noivo ia visitar a noiva, ela, por sua vez, preparava um banquete. O banquete não era para o amigo do noivo, o banquete era para o noivo. Mas como o noivo não podia vir, era o amigo do noivo quem saboreava do banquete para perceber os dotes culinários e os cuidados dela. E quando o amigo do noivo voltava para o noivo, dizia: olha, o casamento está de pé, o noivado está confirmado, eu entreguei as joias, e o banquete tinha figos, havia tâmaras, geleia de tâmara, tinha mel tirado da rocha. A comida era perfeita, porque aquilo era para o noivo sentir o sabor prévio do que ele iria viver. O que isso tem a ver comigo? Quem é o noivo que deixou uma noiva esperando para o dia do casamento? Quem é o noivo? Jesus. Quem é a noiva? A igreja. E quem é o amigo que o noivo mandou para cuidar da noiva? O Espírito Santo da graça e da glória de Deus. E qual é o banquete? Por isso que as pessoas precisam entender que culto não é encontro de fanáticos.
Culto não é reunião de gente que não tinha outra coisa para fazer. Culto é banquete. O amigo do noivo está aqui. Os louvores, as orações, a celebração, os aplausos, a adoração, é banquete que é oferecido ao noivo, e o amigo do noivo está transmitindo, encaminhando e dizendo: o noivado está de pé, a aliança está firmada, o casamento está vivo, e a noiva continua esperando a tua vinda ou a tua ida para buscá-la para o encontro mais desejado. Então, ter comunhão com o Espírito Santo é desfrutar do privilégio de assentar-se à mesa com o amigo do noivo. Tem alguém aí? Diga amém. E é bom lembrar que o ministério do Espírito Santo é sublime, excelente. E ele é o executivo das obras de Deus. Quem é o Espírito Santo? Aquele que executa as obras de Deus através da igreja. Deixa eu falar rapidinho sobre isso e a gente para. Aí semana que vem a gente continua. Então deixa eu te falar primeiro, por exemplo, o Espírito Santo foi quem operou na criação. Diga comigo: o Espírito Santo operou na criação. O Criador disse, o Espírito Santo executou. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Por quê? O Criador a criou sem forma e vazia? Não, ele a criou perfeita. Alguns estudiosos sugerem que entre esse versículo 1 e o versículo 2 há uma pequena distância de alguns bilhões de anos. No princípio criou Deus, Elohim, os céus e a terra. Há um espaço de tempo e a terra tornou-se sem forma e vazia. Houve uma catástrofe, houve alguma coisa que a terra tornou-se sem forma. Ali é invisível, envolvida pelas trevas, pela escuridão. Vazia ali é sem vida, não havia habitantes, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E a expressão pairava aqui é uma expressão semelhante à posição de uma galinha chocando os seus ovos. Ele estava sobre a face das águas, gerando vida. E disse Deus: haja, e houve. Porque o Espírito de Deus pairava, gerava, fazia. Ele estava lá operando na criação. Salmo 104:30 diz: tu enviastes o teu Espírito e criaste. Toda a natureza, conforme nós conhecemos e ou não conhecemos, é resultante de uma ação poderosa do Espírito Santo, criando segundo a palavra de Deus.
Então, o Espírito Santo participa de maneira poderosa e de maneira gloriosa da criação, de modo que ter comunhão com o Espírito Santo é ter comunhão com aquele que executa a palavra de Deus. Então, essa ideia de que o Espírito Santo é uma luz, é uma nuvem, é uma força, e há quem diga que o Espírito Santo não está presente no Antigo Testamento, é um quadrado equívoco, não é redondo, é um equívoco tamanho de quem não parou para percebê-lo em toda a Escritura. Ele está lá, criando. Diga amém. Segundo, é o Espírito Santo quem inspira as Sagradas Escrituras. É o Espírito Santo quem inspira as Sagradas Escrituras. 66 livros, cerca de 40 escritores, escritos ao longo de séculos, em circunstâncias e culturas diferentes. Alguns desses escritores eram pastores de ovelhas, outros boiadeiros, vaqueiros, reis, pensadores como Salomão, fazedor de tendas, pescadores, sacerdotes ou filhos de sacerdotes. Eles cresceram em ambientes diferentes, viveram em tempos diferentes, em circunstâncias diferentes, e escreveram na caverna, no deserto, na prisão, numa saleta, no calabouço ou num palácio. Mas eles não entram em contradição. Um não contradiz o que o outro disse. Pegue os 40 melhores escritores da atualidade, pague a cada um deles milhões de dólares para que eles estejam em lugares diferentes e escrevam cada um ou 2 livros, e depois reúna esses livros num compêndio e você terá uma enciclopédia, mas não terá um livro uniforme, harmonioso, perfeito, cuja mensagem se repete, se confirma, se reafirma e se estabelece. E qualquer um desses livros, mais 100 anos, estarão em algum museu, estará em algum sebo, estará em alguma biblioteca, mas dificilmente estará na casa de cada pessoa. Mas a Bíblia, o livro dos livros, está na casa do indouto, do analfabeto e do doutor, do cientista e do homem comum, do rei e do plebeu, do rico e do pobre, no Brasil e na China, na África e na Europa, porque a palavra de Deus permanece para sempre. Você pode dar um glória a Deus, aplaudir ao Senhor com força. E o camarada vem me dizer que na Bíblia contém erro. Com todo respeito, cidadão, erro tem na sua cabeça oca. Ela é a palavra de Deus. Se eu não consigo entendê-la, é uma limitação minha. E acredite, eu não consigo entender a maior parte dela. Um simples salmo me coloca em confusão.
E eu preciso sentar e queimar pestanas até que os olhos ardam na tentativa de compreender. Aí quando eu percebo que o entendimento não é meramente intelectual, eu chamo o autor. Deixa eu te contar um negócio. Na faculdade, certa feita, a professora passou um trabalho baseado num livro de Leonard Boff, teólogo e filósofo católico. E nós teríamos que fazer um tratado daquele livro. E eu viajei, fui pregar em Brasília, levei meu computador para escrever durante o voo. Na volta, quando eu estou na sala de espera do aeroporto, esperando o meu voo, senta na minha frente Leonard Boff. Eu disse: você não veio para cá. Cheguei perto dele, saudei, pedi licença. Falei com ele: sou aluno do curso X e eu tenho um trabalho Y para realizar baseado no seu livro. O senhor poderia me ajudar? Ele olhou para mim e disse: me empresta seu computador. Tu acha que eu precisei fazer mais alguma coisa depois? Imagina você estudando a Bíblia, aí o autor senta na tua frente e você diz assim: eu estou precisando entender o que você escreveu, dá para me explicar? Quando você não entender nada, convida o autor. Por isso que tem gente que faz confusão com a Bíblia, porque fala hebraico, grego, aramaico, português, mas não convida quem inspirou. Aí você compreende a Bíblia intelectualmente, você compreende a Bíblia do ponto de vista literário, mas não recebe a revelação. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 21, Pedro diz assim: porque nenhuma profecia é de particular interpretação, porque homens de Deus falaram movidos pelo Espírito de Deus. Paulo diz a Timóteo na primeira carta, capítulo 3, versículo 14, 15, 16 e 17: porque desde a infância sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio e entendido para a salvação. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para corrigir, para instruir, para redarguir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente preparado e aperfeiçoado para toda boa obra. Então, é o Espírito de Deus quem inspira as Sagradas Escrituras. Todas as vezes que você sentar para ler a Bíblia, convida Ele e diz assim: Espírito Santo, me faz entender. O mais simples salmo tem uma revelação extraordinária. E é o Espírito Santo quem nos leva a entender. João capítulo 14, Jesus diz assim: o Espírito Santo, versículo 26, vos fará lembrar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Então presta atenção. Pregação não é meramente capacidade intelectual, é o Espírito Santo fazendo lembrar. É Ele quem traz a palavra no momento certo, na hora certa, de modo que às vezes você diz assim: era para eu ter dito isso. É ou não é? Você que já teve a oportunidade de dar uma palavra, um testemunho, uma ministração,
Já teve a experiência de quando terminar dizer assim: planejei dizer isso e não falei. E às vezes você ensaia a pregação na sua mente, ou o ensino, ou o curso, ou a aula, ou a conversa de grupo, e você planeja qual é o ponto principal. Aí quando você termina, você percebe que o ponto principal você esqueceu de falar. Porque era o ponto principal para você. Para o Espírito Santo, o ponto principal era outro. Ele comunicou o que queria comunicar. Ele é o condutor, ele é o mestre, ele é o ministrante. Porque o pregador consegue alcançar o intelecto, mas o Espírito Santo alcança o espírito do homem, o seu mais íntimo. Alguém diz amém? Terceiro, é o Espírito Santo quem impede a ação absoluta de Satanás na terra. Eu vou repetir para ver se você ou diz amém ou clama o sangue de Jesus. É o Espírito Santo quem impede a ação absoluta de Satanás na terra. Sabe por que depois do arrebatamento Satanás será lançado à terra? Porque o Espírito Santo foi retirado dela. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, segunda carta, capítulo de número 2, versículo de número 7, até o versículo de número 14, diz assim: porque já o mistério da impiedade opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E é interessante que reter aí é mais ou menos isso aqui: mantém o pé na porta. O espírito da impiedade já opera, já está aí, você está vendo. As coisas que estão acontecendo no mundo são no mínimo assustadoras. Mas o Espírito está com o pé na porta. E então, capítulo 2, versículo 8: será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Está falando do anticristo, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. A Bíblia está dizendo que aqueles que preferem amar a mentira do que a verdade viverão debaixo da operação do erro, sob influência daquele que é enviado de Satanás, porque o próprio Deus permitirá a sua manifestação. E por que isso não ocorre ainda? Porque a igreja ainda está na terra. E se a igreja ainda está na terra, o Espírito de Deus ainda está com a igreja. E alguém diz assim: o anticristo já nasceu. O anticristo é o candidato a presidente não sei de onde. O anticristo é o presidente do país XY. Se ele já nasceu ou se está por nascer, eu não sei. Se ele já está governando ou se ainda vai governar, eu não sei. Olha bem para mim, eu só sei e lhe garanto com toda a segurança da minha alma que ele não terá governo sobre a terra enquanto a igreja estiver aqui. Por quê? Porque o Espírito de Deus
Deus está na igreja, e o Espírito de Deus não permitirá a sua ação. Que o diabo quer assumir o controle dessa coisa toda rápido, é claro que ele quer. Nós estamos vivendo um momento espiritual tão sério, que a gente não se bate com o demônio na rua, porque eles não são físicos, são espíritos. Satanás já queria ter dominado esse negócio todo. É por isso que, presta atenção, o espaço para a igreja vai se tornar cada vez mais restrito. O conforto para a igreja na terra vai se tornar cada vez menor. Por quê? Porque o espírito do anticristo está forçando a porta, e o Espírito Santo está segurando. Ainda não. Ainda não. E o espírito do anticristo está agindo e se manifestando de todas as formas. Adoração a demônios acontece abertamente. Sacrifícios humanos acontecem sempre. Adoração aos homens, antropolatria, antropocentrismo, o desenfreamento dos padrões, a desregularização da vida, a crise, as leis que vão sendo propostas para comprimir a igreja. Presta atenção, mas ela não vai ser aprovada. Presta atenção, lento. Ainda que ela não seja aprovada, o fato dela ter sido proposta já indica que o espírito do mal está agindo na terra e construindo um raciocínio, e construindo um estilo de vida, e isso vai tornando o ambiente desconfortável. Mas o Espírito de Deus na igreja segura a manifestação absoluta do diabo, e a igreja continua marchando debaixo da presença de Deus. E os demônios precisam recuar quando a igreja marcha. Mas esse tempo não é longo, não falta muito tempo para que a igreja seja chamada da terra à glória, e Satanás vai assumir o controle absoluto dessa coisa, de sistemas de governo, de sistemas econômicos. Mas aqueles que aguardam a bem-aventurança da vinda do Senhor Jesus Cristo permanecem cada vez mais apaixonados pela glória de Deus. Pastor, não tem que haver um grande avivamento? Eu acredito. Mas e quem diz que o que eu chamo de grande avivamento tem as mesmas características do grande avivamento que o Espírito Santo quer operar? Quem nos garante que muitas vezes situações como uma pandemia nos ocorrem e não é apenas o filtro de Deus separando quem é de quem não é? Quanta gente desviou agora só porque não foi ao templo durante 4 meses, 5 meses, esqueceu a fé. Eu não estou falando daqueles que não estão com coragem de vir para o templo ainda, porque estão apavorados, estão amedrontados. Não, porque tem uns que estão assim, mas não desviou não, está na presença de Deus. Mas tem uns que simplesmente, quer saber de uma coisa? Isso é fantasia. E é o Espírito Santo quem controla essa ação do diabo. Então, mantenha-se em comunhão com Ele.
Eu vou lhe dizer uma coisa e já vou terminar, com muita precisão: Satanás está vivo e ativo no planeta Terra. Ninguém disse pelo menos sangue de Jesus tem poder. Penúltimo lugar, o Espírito Santo participa plenamente da obra da redenção. Você sabia que a nossa salvação foi operada por Jesus na cruz, mas o Espírito Santo não estava ausente? Eu vou só citar as referências para a gente não passar do horário. Para começar, Lucas capítulo 1, versículo 26 a 35. Salve agraciada, o Senhor é contigo. E a moça se assusta. E o anjo diz: não temas, Maria, porque achastes graças aos olhos de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e o seu nome será Jesus, porque ele salvará o mundo dos seus pecados. E Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e o seu reino será eterno e jamais terá fim. A virgem pergunta: como? Se eu não conheço o varão? O anjo responde: virá sobre ti o Espírito Santo, e a sombra do Altíssimo te cobrirá. Por isso mesmo que de ti sairá será chamado Santo Filho de Deus. O Espírito Santo estava operando a geração do Filho de Deus no ventre de uma virgem de Nazaré, para dela fazer nascer o Salvador. Quando ele vai às águas batismais, Mateus capítulo 3, versículo 16 a 18, o Espírito Santo vem sobre ele, sob a forma corpórea de uma pomba. O Espírito está lá dizendo: chegou a hora de começar o ministério. Aí em Mateus capítulo 4, versículo 1, diz que ele é impelido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mas é incrível que a Bíblia diz que ele é impelido pelo Espírito Santo. Então ele, cheio do Espírito Santo, é impelido ao deserto pelo mesmo Espírito para ser tentado pelo diabo. O seu ministério começou. Quando chega a hora da crucificação, Hebreus 9,14 diz que Jesus ofereceu-se a si mesmo imaculado a Deus pelo Espírito Eterno. Então o Espírito Eterno estava impelindo Jesus ao Calvário. O Espírito Santo operou, construiu a obra da redenção. Se o Espírito Santo não trabalhasse acerca disso, eu e você não teríamos o conhecimento da verdade do Evangelho. Por isso que em João capítulo número 16, versículo 7 e 11, está escrito que é Ele quem convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Ele não só executa o plano da salvação, constrói o plano da salvação, Jesus executa esse plano no Calvário, quanto depois do Calvário, é Ele quem trabalha no coração do pecador para convencê-lo de que Jesus é Deus e que a salvação só pode ser ocasionada por meio de Jesus. Eu disse aqui domingo algo pela manhã. Eu não gosto daquela ideia de eu ganhei X almas para Jesus. Eu não consigo terminar um culto que Jesus salvou 10, 20, 100 pessoas e dizer: ganhei 100 almas para Jesus. Quem ganha almas é o Espírito Santo. O fato de eu pregar e as pessoas se converterem não indica que eu ganhei almas, porque ganhar almas é uma operação de resgate. Antes que eu pregasse e alguém se convertesse, quantas pessoas estão orando por aquela pessoa? Quantas pessoas já lhe evangelizaram?
Quantas vezes, procurando uma rádio no carro, ele passou por um programa evangélico e ouviu só uma frase, e o córtex cerebral arquivou. E o Espírito Santo fica lá ruminando e fazendo germinar debaixo do solo. Ninguém viu, mas está lá trabalhando. Aí no dia do culto alguém passou na porta e disse: eu queria te convidar para você ir num culto da minha igreja. Tá, eu vou. Não suporto crente, mas porque você está me convidando eu vou. Mas o Espírito Santo está lá dentro fazendo germinar. Aí quando o camarada chegou na igreja, ele foi muito bem recepcionado na portaria. Não é tão ruim quanto eu imaginei, pelo menos educação tem. Entrou no templo e o louvor cantou, e um louvor tocou o seu coração. Aí depois eu prego e Jesus salva, fui eu que ganhei. O Espírito Santo vem trabalhando, há muito tempo. Aliás, tem casos que na gestação, a mãe, que às vezes nem está viva mais, colocava a mão e dizia: Deus, eu consagro a ti. Quando nasceu e cresceu, foi para o mundo, pintou o 7, bordou o 8 e coloriu o 9. Mas a oração da mãe continua ecoando na presença de Deus acerca daquele indivíduo. Quem ganha almas é o Espírito Santo. Eu e você somos resultados da operação do Espírito Santo para a salvação do nosso ser. Fica de pé, por favor. Então eu vou te dar uma palavra. Semana que vem eu continuo nesse assunto. Eu vou falar com você sobre o privilégio da comunhão com o Espírito Santo. Mas eu quero te dar uma palavra. Conversa com ele e diz: Espírito Santo, não larga eu não. Lembra de Davi? Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Porque é muito perigoso a gente não perceber quando perdeu a conexão com o Espírito Santo. Sansão nem viu. E em Juízes capítulo 17 está um dos textos mais tristes do Antigo Testamento. Lá no versículo 20, salvo engano, quando diz assim: e Sansão se levantou contra os filisteus, porque não sabia que o Espírito de Deus já não era mais com ele. Aí no Antigo Testamento, pastor. Tá bom. Mateus capítulo 25. As virgens loucas se levantam para encontrar o noivo, e elas não perceberam que as suas lâmpadas se apagavam. Só quando o noivo chegou, que elas viam que não tinham lamparinas para terminar a viagem. Aí elas vão pedir emprestado azeite a quem tem. E as prudentes dizem assim: não seja o caso que falte a nós, como já faltou a vós. Ide ao mercado e comprai-o dos que o vendem. Só que o mercado estava fechado, era meia-noite. Então a pergunta é: como está a nossa comunhão com o Espírito Santo? A nossa relação com Ele, a gente o percebe? Você já percebeu que tem momentos que você vai fazer algo, você vai ser impelido a fazer algo, e algo dentro de você te freia, te bloqueia, te trava, e você tenta atropelar, e às vezes atropela, e não para perceber que pode ser o Espírito Santo dizendo: não vai, não faz, não diz, volta atrás, porque Ele está dentro de você, operando em você. O problema é que a maioria de nós não percebe a presença do Espírito Santo dentro de si. Nós não tratamos disso, nós não pensamos nisso. A gente chega na igreja de qualquer jeito, entra, senta, canta, é uma mera reunião religiosa, terminou, vai embora.
E a gente não para perceber o Espírito Santo. Lembro do dia que eu estava muito angustiado e eu precisava conversar com alguém. Sabe aquela angústia que encheu a tampa e a panela de pressão vai explodir? E eu liguei para um amigo e ele não atendeu. E eu liguei para um segundo e deu caixa. E eu liguei para um terceiro e a esposa atendeu e disse: ele saiu e não levou o celular. Eu estava tão nervoso que eu dei um tapa no colchão. Eu disse: eu preciso falar com alguém. Mas na hora, dentro de mim, a voz bradou e disse: fala comigo. Mas eu também pensava que o Espírito Santo é só uma nuvem. E eu disse assim: tá, Jesus, vou falar contigo, só que eu estou precisando conversar com alguém que eu consigo perceber. Tipo assim, eu não quero falar com um fantasma. Irmãos, questão de 2, 3 minutos, uma presença inundou o meu quarto. Era tão grande a presença que a sensação que eu tinha é que não havia uma partícula de ar que não estivesse ocupada por aquela presença. Era tão real que eu tive vontade de estender a mão para ver se eu conseguia tocar em alguém, em alguma coisa. E eu não fiz isso, porque a presença era tão real que o temor me invadiu. Não precisava estender a mão para tocar em nada, porque se Ele encheu o espaço, Ele já encheu você, Ele já está te tocando também. Eu caí de joelhos ao lado da cama dizendo: me perdoa, Senhor, porque eu não te conhecia como pessoa. Eu pensei que estava conversando com o vazio, mas o Espírito Santo é uma pessoa plena, perfeita, da divindade, que se manifesta à igreja e que fala conosco. Hoje, quando você chegar em casa e for orar, liberte sua mente da nuvem. Não ore como se você estivesse conversando com a nuvem. Não ore como se você estivesse conversando com um raio de luz. Não pense que você está conversando com uma força. Se conscientize, você está conversando com a pessoa da divindade, o Espírito de Deus. Ei, olha que coisa linda, o Deus que habita em você. Diga aí comigo assim: o Deus que habita em mim. Repete: o Deus que habita em mim. Espírito Santo, o Espírito da graça de Deus, é o Senhor quem aplica esta palavra no coração da tua igreja. Eu quero pedir, Senhor, a tua presença de maneira muito real em cada um dos teus filhos. Faz com que cada um sinta, traz a consciência da tua presença real em nós. Espírito Santo, estabelece em nós uma reverência impronunciável à tua presença no nosso ser. Espírito de Deus, conforta os corações. Vai ao alcance daquela lacuna no núcleo, no centro, no mais íntimo, para que essa pessoa perceba que é o Senhor quem está fazendo. Quantas vezes, Senhor, nós condicionamos a nossa satisfação a sonhos, a aquisições, a realizações, quando seria tão mais profundo entender que toda nossa satisfação e plenitude habita em nós, pela presença do Espírito Santo.
E como sinal da tua presença, Senhor, sopra uma brisa suave, que alcance mais do que o corpo, uma brisa que alcance a alma. Causa isto aqui esta noite e faz o teu filho, a tua filha sair daqui tomada por esta presença magnífica do Espírito Santo.